Radiestesia, geobiologia, Feng Shui tradicional. Será que essas ciências funcionam mesmo para trazer bem-estar na vida das pessoas quando você trabalha com projetos de arquitetura, design de interiores, personal organizer ou consultorias de harmonização de ambientes? É isso que eu vou te trazer nesse vídeo de hoje, então vem comigo. Uma aluna do curso de formação no método bioconstelar, que abrange a constelação de ambientes e o Feng Shui sistêmico que eu criei, me perguntou recentemente: Flávio, eu estou fazendo sua formação, estou achando incrível e já percebi que o ambiente interno das pessoas é o que baliza a harmonia em relação aos ambientes físicos. E é exatamente isso que o método bioconstelar pressupõe. Porém, ela estava colocando que ela se sentia um pouco frustrada, que ela achava, a partir de agora, estudando o método bioconstelar, que se ela trouxesse as partes técnicas que ela já tinha aprendido na vida, tanto de arquitetura, dimensionamento, layout, geobiologia, intervenções físicas dos ambientes, campos eletromagnéticos, inserir baguá no ambiente, mudar a parede de cor, fazer radiestesia dos ambientes para as pessoas não dormirem em cima de veios subterrâneos de água, ou aplicar tudo que ela conhecia como personal organize, ela não ia ter algo efetivo para os clientes dela. E aí eu trago uma questão muito importante. Você não deve deixar de lado todas essas técnicas que consideram o ambiente como ponto de partida da harmonia das pessoas, mas trazer sim a parte terapêutica, que é muito importante, que é o que o método bioconstelar coloca como princípio. O princípio do método bioconstelar é: o ambiente interno das pessoas é o que vai balizar a postura delas em habitar na vida e, por consequência, com os ambientes. Pensa comigo, se você carrega padrões e crenças limitantes desde a sua casa na infância, desde o útero da mamãe, de traumas que você sofreu, você vai carregar isso no seu subconsciente, que vai balizar a sua relação com os seus ambientes físicos. O ambiente físico é resultado de tudo que a gente vibra internamente. Então você deve aliar sempre a parte terapêutica, aplicando métodos como o método bioconstelar na sua entrega de projeto, de design, de personal organize, de consultoria de harmonização de ambientes, junto com essa parte técnica e física. Porque se você altera só fisicamente os ambientes, mudando uma parede de cor, trazendo pressupostos e princípios da personal organize, do design de interiores, só fazendo isso você vai estar impondo transformações na vida da pessoa de fora para dentro e não de dentro para fora. Por isso a parte terapêutica que o método bioconstelar traz, considerando que o ambiente interno é o que vai trazer relações terapêuticas nos ambientes, é muito importante. Então no método bioconstelar, o principal é transformar, ressignificar os padrões internos na vida dos seus clientes. E isso o método bioconstelar faz entregando protagonismo para que o seu cliente enxergue dentro dele aqueles agentes sistêmicos, aqueles fatores na vida dele que não deixam ele ter uma relação de harmonia com a própria existência e, por consequência, com os ambientes. Dessa maneira, o seu projeto, o seu design, a sua organização de ambientes, a sua consultoria vai fazer com que o seu cliente se aproprie da transformação que ele pretende com o projeto. Porque o cliente ele não quer, propriamente dito, aquele ambiente físico. Ele quer, naquele ambiente físico, expressar um propósito profundo da vida dele. E isso o método bioconstelar traz para o seu cliente a possibilidade dele enxergar esse propósito profundo. E uma vez que ele enxerga esse propósito profundo, ele consegue se apropriar muito mais profundamente, inclusive do processo projetual que você vai conduzir para o seu cliente. E a sua obrigação é conduzir sim o processo projetual com toda a sua expertise de alterações físicas dos ambientes. Mas antes você deve entregar para ele essa apropriação da parte terapêutica ao aplicar o método bioconstelar, porque assim você considera que o ambiente interno da pessoa é o primeiro ponto para que ela tenha relações harmônicas com a vida e com os ambientes, e o segundo ponto é fazer alterações físicas nos ambientes para que quando a pessoa receba essas alterações físicas, não fique algo imposto de fora para dentro e ela possa ressonar com as alterações físicas com aquilo que ela transformou no ambiente interno dela. E aí a gente tem algo que faz uma otimização da transformação na vida do cliente. E é claro, todo cliente quer uma transformação muito além daquilo que a gente entrega só tecnicamente. E se a gente não faz aplicação de métodos como o método bioconstelar, o cliente vai colocar nas suas costas o peso de transformar a vida dele através do projeto. O projeto pode transformar a vida do cliente mesmo sem métodos como o bioconstelar?
Pode, mas de forma não profunda. Por quê? Porque, mais uma vez, porque tudo que o cliente carrega internamente, no subconsciente, que de acordo com a neuroarquitetura e a neurociência, já determinam que 90% das decisões de propósitos e vocações na vida são tomadas pelo nosso subconsciente, que pode se tornar um quarto da bagunça interna se não forem ressignificados crenças e padrões sistêmicos limitantes, o seu cliente não vai conseguir se apropriar de forma profunda das transformações que você traz tecnicamente, com a geobiologia, com o Feng Shui, com a radiestesia, com todo o dimensionamento, layout que você aprende no design de interiores, na arquitetura e também todos os princípios do Personal Organize. Eu lembro de uma história do Mariano Bueno, que é um expert em geobiologia, que falava que mesmo que não existisse um veio subterrâneo de água passando embaixo da cama do cliente, se esse cliente não se transformasse internamente, ele levava a informação do veio subterrâneo para os ambientes que ele morava, mesmo que não existisse um veio subterrâneo. A nossa mente nem consegue entender isso, mas é por quê? Porque a gente projeta do lado de fora o que a gente vive do lado de dentro. Então, sim, todo ato de morar e projetar é terapêutico e você, como arquiteto, design de interiores, personal organize, consultor de harmonização de ambientes, deve considerar a parte terapêutica aplicando métodos como o método bioconstelar da constelação de ambientes e Feng Shui sistêmico para que o seu cliente possa se apropriar, ressignificar todas as transformações daqueles padrões que são carregados desde os antepassados, porque tudo que nossos antepassados viveram estão no nosso DNA. E isso também é sobreposto a tudo que a gente vive quando a gente vem até a existência, desde o útero da mamãe, na casa da infância. Então é essencial você trazer esse lado terapêutico que o método bioconstelar proporciona na sua aplicação de geobiologia, Feng Shui, radiestesia nos ambientes e também nos seus projetos de arquitetura, design, consultoria de harmonização de ambientes, porque dessa maneira o seu cliente se apropria do processo projetual através da transformação de dentro para fora e não algo imposto de fora para dentro. Eu te sugiro que faça a aplicação do método bioconstelar antes de qualquer etapa. Então, fez lá o contrato com o cliente te chamou para fazer o trabalho, faz a aplicação do método bioconstelar para o cliente se apropriar e entender e sentir o real propósito que traz aquela transformação que ele está te solicitando com o seu trabalho técnico. E depois você traz tudo que você tem de bagagem para colocar junto e complementar essa parte terapêutica do método bioconstelar. Dessa maneira, o seu cliente vai olhar para o ambiente com as intervenções físicas e vai ressonar com aquelas transformações que ele passou na aplicação do método bioconstelar. E aí você vai ter um ambiente reforçando tudo aquilo que o seu cliente já vibra internamente. Se você aplica primeiro as intervenções físicas, você está impondo de fora para dentro e aquilo não vai parecer com nada que tem dentro do seu cliente. E aí seu cliente não vai se sentir em casa com aquele ambiente, porque o ambiente não parece com ele. Mas se ele se transforma internamente primeiro e depois você traz as aplicações técnicas de acordo com as transformações do cliente, ele vai falar, nossa, isso aqui tem tudo a ver com o que eu já estou transformando dentro de mim. Olha, isso aqui, essa cor tem relação com esse meu movimento de vida. Inclusive, te sugiro abdicar de colocar regras prontas e pré-estabelecidas quando você for fazer a parte das intervenções físicas dos ambientes. Por exemplo, você não vai colocar uma cor só porque o Feng Shui pede que não tem a ver com o seu cliente, que o seu cliente não gosta, porque isso vai trazer muito mais mal-estar do que bem-estar, mesmo aplicando o método bioconstelar. Por exemplo, você não vai falar com o seu cliente que a jiboia traz a prosperidade para baixo, que o elefante de costas para a porta traz segurança. Por quê? Porque isso não tem relação com o simbolismo que o seu cliente traz na vida, ou você vai estar impondo para o seu cliente algo que não é uma verdade absoluta, e aí você deve trazer esses símbolos de acordo com o que o seu cliente acredita na vida. Tá, Flávio, eu entendi, mas e se o cliente não quer chegar tão profundamente nessa parte terapêutica do processo de criação de projeto, é um cliente comercial, de um estabelecimento comercial muito objetivo e prático? Mesmo assim, eu te sugiro aplicar o método bioconstelar, porque a profundidade que ele vai chegar nessa parte terapêutica está diretamente proporcional com o quanto que ele quer se envolver na transformação de vida dele. E não é a gente que vai impor para o cliente o quanto que ele quer se transformar. Você não vai falar com ele, não, a gente precisa se transformar, vou fazer um atendimento terapêutico aqui com você. Não é isso. Você vai falar com ele, eu tenho uma ferramenta que vai poder
te trazer mais clareza do seu propósito do projeto, então nós vamos começar com ela. E aplica o método bioconstelar. Cada cliente vai chegar num nível de profundidade nessa parte terapêutica e tudo bem, porque o nível que ele chegar nessa parte terapêutica vai facilitar, vai otimizar o seu trabalho com a geobiologia, o Feng Shui tradicional e a radiestesia, que consideram o ambiente como ponto de partida de harmonia para a vida das pessoas e não as pessoas como ponto de partida para a harmonia dos ambientes, assim como o método bioconstelar. Isso é algo muito importante que eu sempre trago lá no meu curso de formação no método bioconstelar, da constelação de ambientes e Feng Shui sistêmico, e eu espero ter trazido também com esse vídeo algo que é importante para a sua atuação profissional relacionada aos ambientes.